Olá, tudo bem? Mais uma videoaula da nossa série com revisão de assuntos para o Enem. Nesse vídeo nós vamos falar de porcentagem, juros simples, juro composto, assunto muito presente nas provas do Enem. Então é importante que a gente compreenda da melhor forma possível e da maneira mais simples possível também. Existe uma série de fórmulas que falam da maneira correta de calcular juros simples e juro composto. Eu não farei uso dessas fórmulas, eu vou utilizar apenas raciocínio mesmo, tá? Como que é a maneira correta de se fazer um cálculo com juro, mas utilizando apenas raciocínio e a definição de juros simples e juro composto. Vale lembrar que na vida real, no mercado, nas instituições financeiras, bancárias, enfim, o que vale mesmo é o juro composto, tá bom? Então vocês vão perceber que vou diferenciar isso aqui ao longo desse vídeo. Vou começar com uma situação muito comum e que fica fácil da gente entender. É uma situação comum justamente por isso. Não é uma situação assim, como tem aqui, R$1.000 aplicada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Bom, dificilmente você vai conseguir uma aplicação financeira que renda 10% de juros ao mês. Mas isso aqui é uma situação hipotética para você entender a diferença entre juros simples e juro composto. Olha só, inicialmente você aplicou R$1.000 e aí 10% de 1.000 é 100, né? Então no primeiro mês você passou a ter 1.100. Aqui analisando juros simples, depois 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600. Fica muito fácil de compreender o que está acontecendo aqui. Se 10% de 1.000 são R$100, a cada mês eu acrescento R$100 ao valor que eu tinha anteriormente. E aí após o sexto mês eu tenho R$1.600. Observe que aqui na coluna do juro composto isso já não acontece dessa forma. No primeiro mês, sim, eu tenho 10% de 1.000, somei com 1.000, 1.100. Porém, a partir do segundo mês, isso cresce de maneira diferente. Tá vendo? Já no sexto mês, a diferença aqui do valor acumulado já é quase de R$200. Então, o que houve na hora de fazer esse cálculo do juro composto que diferenciou tanto de juros simples? Você deve concordar comigo que entender juros simples aqui é muito tranquilo. O juro composto a gente vai entender agora. Olha só. No juro simples, a taxa de juros é aplicada apenas sobre o capital inicial. Bom, o que é capital inicial? É o valor que foi inicialmente aplicado. E juro composto? A taxa de juros é aplicada sobre o capital que se renova a cada período. Bom, nós vamos entender isso. Primeiro vamos falar de juros simples. No primeiro mês eu investi R$1.000, mais os 10% de 1.000, passei a ter 1.100. Juro composto, inicialmente eu tinha R$1.000, mais 10% de 1.000, passei a ter 1.100 também. A diferença vai acontecer agora. Olha só, no segundo mês eu passei a ter aqui 1.100, mas a taxa de juros é aplicada apenas sobre o capital inicial. Qual é o capital inicial? R$1.000. Então eu tenho 1.100 mais 10% novamente de 1.000. Por isso eu passo a ter 1.200. Já no juro composto, olha só, a taxa de juros é aplicada sobre o capital que se renova a cada período. Então o capital agora não é mais R$1.000 no juro composto, é R$1.100. Então eu vou ter no segundo mês R$1.100 mais 10% de 1.100, não 10% de 1.000, porque em juro composto o capital se renova a cada período. Bom, 10% de 1.100, gente, dá 110. 1.100 mais 110 dá 1.210. Então já houve uma diferença. No terceiro mês, para que vocês compreendam aqui em juros simples, nós temos 1.200 e vamos novamente ter mais 10% do capital inicial. O capital inicial, R$1.000. 10% de 1.000, R$100. 1.200 mais 100, 1.300. Juro composto, capital se renovou.
Então eu tenho 1.210 mais 10% do novo capital, que é 1.210. 10% de 1.210 dá 121, então 1.210 mais 121, eu tenho aí R$ 1.331. Dá para você perceber que a longo prazo essa diferença ela vai ficar muito maior. Então, se você pensar, as suas dívidas, se é que você tem alguma, com algum banco, ela vai crescer com juro composto. Da mesma forma, se você tem um dinheiro aplicado em um banco, ou alguma instituição financeira, enfim, também o valor que você aplicou cresce utilizando a ideia de juro composto. Claro que numa porcentagem bem menor do que a porcentagem de uma dívida, por exemplo. Ok? Bom, para que a gente avance um pouquinho no cálculo aí de juro, analise alguns problemas de juro simples, de juro composto, é importante a gente fazer uma revisão rápida das diferentes representações de porcentagem. Como assim? 25%, se eu quiser representar na forma de fração, eu posso representar assim, 25 centésimos. E se eu dividir 25 por 100, né, porque esse traço é uma divisão, 25 por 100 dá 0,25. Então, 25% pode ser representado dessas três formas diferentes. E eu quero deixar claro aqui, para o cálculo de porcentagem de juro, nós vamos sempre trabalhar na porcentagem em sua forma decimal. Então é importante que você saiba transformar uma porcentagem que está nessa linguagem para essa linguagem de número decimal. Ok? Outro exemplo, 30% é 30 em 100, 30 sobre 100, que quando você divide 30 por 100 dá 0,30 ou 0,3, porque aquele zero ali você pode dispensar ele. Ok? Lembrando, nós vamos trabalhar sempre com a representação decimal. Outra situação aqui, 42,5%. Para ficar fácil, isso é uma razão, 42,5 em 100. E se você dividir por 100, né, a vírgula vai caminhar duas casas para a esquerda, você tem aí 0,425. Então, 42,5% na forma decimal é a mesma coisa que 0,425. E 0,12% é 0,12 em 100, dividindo aí por 100, a vírgula caminha mais duas casas para a esquerda, eu vou ter 0,0012. Beleza? Então, problemas de porcentagem de juro, vamos trabalhar com a porcentagem na forma decimal, tá bom? E aí a gente vai entender um pouquinho a ideia de fator multiplicativo para aumento e fator multiplicativo para desconto. Por que isso? Olha só. Suponha que eu tenho um valor inicial que eu vou chamar de V0. E eu tenho um valor final que eu vou chamar de VF. Quem que é o valor final? Se eu estou aplicando o aumento de x%. O valor final vai ser o valor inicial mais essa porcentagem aplicada, ou seja, vezes o valor inicial. Repetindo, se eu tenho um valor inicial, estou aplicando ele, vai aumentar x%, como que eu obtenho o valor final? Pegando o valor inicial, aplicando essa porcentagem sobre o valor inicial e soma essas duas quantidades. Agora um pouquinho de álgebra aqui. Repare que nessa parcela aparece V0 e nessa parcela também aparece V0. Isso aqui é uma multiplicação. Então, eu posso colocar V0 em evidência. Se eu coloco V0 em evidência, na hora que eu divido aqui V0 por V0, eu vou ter 1. E x% vezes V0 dividido por V0, x%. Então, repare que o fator multiplicativo para um aumento de x% é 1 mais essa porcentagem, 1 mais x%. Multiplicando isso pelo valor inicial. Com isso, você vai obter o quê? O valor final. Beleza? Agora, e se for um fator multiplicativo para um desconto de x%? Eu vou ter o seguinte, mesma coisa, valor inicial, valor final,
Mas nesse caso, quem que vai ser o valor final? Vai ser o valor inicial. Se eu estou tendo um desconto de X%, então o valor inicial menos essa porcentagem sobre o valor inicial. Colocando esse valor inicial em evidência, V0 em evidência, eu vou ter coisa muito semelhante aqui. 1 menos X%. Então, o fator multiplicativo para um aumento é 1 mais esse aumento. Fator multiplicativo ou fator de correção, alguns autores utilizam essa linguagem, para um desconto de X% é 1 menos essa porcentagem. E aí é importante lembrar, nós acabamos de ver que aqui a porcentagem para a gente, ela é trabalhada na forma decimal, ok? Então vamos pegar um exemplo bem simples. Eu tenho aí R$1.000 e eu vou inicialmente aplicar um aumento de 75%. Então, de acordo com o que a gente viu, é só pegar o valor inicial, que no caso é R$1.000, e fazer 1 mais essa porcentagem aqui na forma decimal. Assim nós vamos ter o valor final, após esse aumento aí de 75%. Como que fica isso? No aumento eu vou ter 1.000, que é o valor inicial, vezes 1 mais a porcentagem 75% na forma decimal fica 0,75, então é 1.000 vezes 1,75. Eu tenho no final, após o aumento, R$1.750. E se for um desconto? Se for um desconto, eu vou ter o valor inicial vezes 1 menos essa porcentagem aqui, na forma decimal. Então, eu vou ter 1.000 vezes 1 menos 0,75, ou seja, 1.000 vezes 0,25, que dá R$250. Ou seja, se eu tenho R$1.000 e aumenta 75%, passa para R$1.750. E se eu tenho um desconto de 75% em R$1.000, eu vou ter aí um valor final, após o desconto, de R$250. Ok? Então é isso. Aumentou a porcentagem, 1 mais essa porcentagem, é o fator multiplicativo, na forma decimal. Teve um desconto de tantos por cento, o fator multiplicativo, fator de correção de desconto, 1 menos essa porcentagem na forma decimal. E aqui eu tenho uma questão do Enem, que tem o seguinte texto, vamos analisar ela aí. João deve 12 parcelas de R$150 referentes ao cheque especial do seu banco e 5 parcelas de R$80 referentes ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial caso João quitasse esta dívida imediatamente, ou na mesma condição, isto é, quitação imediata com 25% de desconto na dívida do cartão. João também poderia renegociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$125. Sabendo desses termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. Enfim, tendo tudo isso em condição, a opção que dá a João o menor gasto seria, aí nós vamos ter que analisar cada uma das alternativas. Será que é melhor para João renegociar suas dívidas com o banco, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das suas dívidas, recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial pagar as parcelas do cartão de crédito, ou pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Bom, são 5 opções bem diferentes e essa é uma questão que não tem jeito de resolver se você não analisar cada uma das alternativas separadamente. E é o que a gente vai fazer. Bom, a primeira alternativa diz que ele aí vai renegociar suas dívidas com o banco. Se ele fizer isso, de acordo com o enunciado da questão, ele vai ter aí que pagar
18 parcelas de R$ 125. Se você multiplicar 18 por 125, você vai ver que vai pagar um total de R$ 2.250. Temos aí a análise da primeira alternativa. A análise da segunda alternativa, a gente vai fazer da seguinte forma. Lá diz que a melhor opção seria pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das suas dívidas. Então ele pegaria com José R$ 1.800, porque aí daria para pagar o total das dívidas dele, e pagaria ao amigo 25% de juros sobre 1.800. Utilizando aí fator multiplicativo, ele vai pagar 25% de juros sobre 1.800, ou seja, eu vou multiplicar 1.800 por 1,25, 1 mais 0,25, e vamos obter R$ 2.250. Com isso, ele pega R$ 1.800, paga ao banco, mas na hora de pagar ao amigo ele vai ter que pagar R$ 2.250. Então não teve diferença em renegociar diretamente com o banco ou pegar empréstimo com o amigo. Deu o mesmo valor, R$ 2.250. Terceira alternativa: recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos. De acordo com o que está lá, ele vai pagar R$ 2.200, porque seriam 12 parcelas de R$ 150 do cheque especial e 5 parcelas de R$ 80 do cartão de crédito. Isso aí, se você fizer a conta, você vai encontrar 12 vezes 150, que dá 1.800, 5 vezes 80 dá 400, 1.800 mais 400, R$ 2.200. Então já é uma opção melhor que alternativas A e B, porque aqui ele pagaria apenas R$ 2.200. Mas nós temos que analisar as outras alternativas ainda. Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas do cartão de crédito. Com isso ficaria o quê? Ele vai pagar R$ 2.275. Por quê? Para quitar o cheque especial, ele vai ter que pagar R$ 1.500 ao banco de acordo com o enunciado, mas ele vai pegar esse emprestado do colega. Então, se ele calcular 25% de juros em cima de R$ 1.500, ele vai encontrar R$ 1.875. E se ele pagar 5 parcelas de R$ 80 lá do cartão de crédito, dá R$ 400. Somando 1.875 com 400, dá R$ 2.275. Então, vamos ver, essa é a pior opção até agora. Claro que por eliminação sobra a alternativa E, mas vamos ver por que a alternativa E é a correta. A alternativa E diz o seguinte: pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Com isso ele vai pagar R$ 2.175. Por quê? Se ele for pagar cartão de crédito, ele tem um desconto lá, então ele vai pagar apenas, ao invés de 400, ele vai pagar R$ 300. Mas ele vai ter que pagar a taxa de juros do empréstimo para o amigo dele. E R$ 300 a juros de 25%, dá R$ 375. Como ele vai pagar as parcelas do cheque especial a R$ 150 sem pagar à vista, então ao invés de pagar 10 parcelas, ele tem que pagar 12, de acordo com o que está na questão. 12 parcelas de 150, 12 vezes 150 dá 1.800. Então, somando os 1.800 com os 375, que vai ser o valor que ele vai ter que pagar para o amigo dele, dá R$ 2.175. Então, a melhor opção, a que vai dar menos gasto para ele, vamos pensar assim, é a opção E, em que ele pegaria do amigo dele o dinheiro para pagar o cartão de crédito e pagaria no devido prazo as parcelas do cheque especial. Uma questão longa, Claro que aqui eu gastei muito explicando com detalhes. Durante a prova do Enem você precisa ser muito mais ágil do que isso aqui, mas eu fiz essa análise aprofundada para que você compreenda. Existem questões do Enem que você realmente tem que analisar cada uma das alternativas. E você precisa ser rápido para fazer isso, mas não só ser rápido. Você precisa ser muito cuidadoso também com aquilo que você está analisando. Ok? Muito bom, então espero que você tenha compreendido, espero que essas ideias iniciais a respeito de juros simples, juro composto
e principalmente essa ideia de fator multiplicativo, fator de correção para aumento e para desconto tenham ficado claras. A vantagem de uma videoaula é que você pode assistir quantas vezes for necessário e, se for o caso também, você pode deixar aí o seu comentário para que a gente responda na medida do possível, e também as outras pessoas que assistem a esse vídeo podem responder aos seus comentários. Então aí a letra E, a resposta correta dessa questão. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal e assim receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você, até a próxima videoaula, bom estudo!